Vamos para mais uma correção, mais uma revisão do dia, na verdade. Hoje, 23 de fevereiro de 2024. Vamos começar pelo mini índice, onde a gente teve um pregão aqui, olhando por alto, a gente teve um pregão bem direcional no dia de hoje, onde no pregão anterior a gente teve o preço testando duas vezes a sua média de 200 ascendente, que vinha servindo de resistência dinâmica e suporte dinâmico em outras ocasiões. 1, 2, 3, 4 testes na 200 já. Então o preço abre em gap de alta, onde deixa um pullback em cima da 9 com a VWAP, onde aqui nós temos um ótimo gatilho comprador, dado todo o cenário de defesa comprador em cima dessa 200, onde aqui nós tínhamos aqui um pivôzinho, onde essa região também era região de troca de polaridade. Então nós tínhamos um relevante contexto para uma compra na superação desse cara. Feita a compra, ativa a nossa compra, não há continuidade de imediato. Na verdade não há continuidade, onde o preço começa a corrigir em cima das médias. As médias ainda servem de suporte dinâmico, a gente vê ampla rejeição vendedora nessa região. Por fim, ocorre o rompimento das médias, então indicando aqui para nós uma fraqueza compradora nesse cenário, que o viável era acontecer isso, mas a gente tem um pullback, ocorre a rejeição, este candle demonstra fraqueza compradora. Na sequência, entra forte pressão de venda, perde médias, defesa compradora na sequência, mas não há continuidade. A gente vê que o preço não rompe sua região de máxima, segurando aqui nessa regiãozinha, onde tem nova defesa. Aqui não era região de 61.8, a gente já tinha rompido essa região, mas independente disso, a gente sabe que tem um topo mais baixo. Na verdade o topo é confirmado nesse rompimento, mas a gente vê que o preço aqui não consegue se manter acima dessa região de máximo do próprio dia aqui. Entra a pressão de venda, o preço fecha abaixo de suas médias. Nessa região vejo mais uma possível venda na perda desta mínima em time frames maiores. A gente teria antecipado pelos 5. Feito a venda, poderíamos trabalhar a região de mínima do dia anterior como alvo, nos daria aí 400 pontos de alvo em primeiro momento, mas a gente vê que entra forte pressão de venda. Então assim, a gente tem o preço atingindo o primeiro alvo deste pivô, praticamente em linha reta. A gente tem ver que o preço vem com forte momento vendedor. Nessa região a gente tem um preço deixando um pullback na 9, mas a gente tem um cenário esticado nessa região, um cenário um pouco esticado, viável uma correção mais profunda. A gente tem um preço testando a sua 20 descendente, não há uma correção profunda nessa região, uma correção mais complexa, mas nós temos um gatilho comprador nessa região. Olha a pressão de venda feito pós-teste na 20 comparadas aos candles anteriores, que eram candles compradores. A gente vê a nítida força vendedora. Ocorre o rompimento na sequência da atual mínima do dia. Aqui a gente tem um novo gatilho vendedor. Ocorre o rompimento. A gente tem o segundo alvo mais abaixo, que atingindo e rompido sem nenhuma dificuldade, busca a região do seu terceiro alvo, que crava na sua região aqui, com aqui, com aqui. Terceiro alvo cravado no mini índice. Aqui a gente já tinha um cenário bem esticado, a gente tinha um contexto de exaustão. A gente olhar esses três candles, os amplos volumes, que se a gente olhar no 15, é essa nítida exaustão baixista. Inicia o processo corretivo mais profundo, a gente tem um rompimento das duas médias móveis. Nessa região não vejo nada a ser feito. A gente tem um preço sendo conduzido pela 9 com uma 9 já ascendente. Região de 50%, a região de
de média de 50 descendente, a gente vê que essa regiãozinha serviu de resistência dinâmica, onde se nós jogarmos por um 15 era 20. Nos 15 a gente vê um bom gatilho vendedor nessa região, respeitando a memória vendedora do dia, onde o preço testa a região de 20 descendente, deixa um pullback escondido em cima da mesma, onde em minha visão um gatilho nessa perda com alvo na mínima do dia. A gente já vê de primeiro momento que não foi atingido, mas entregou alguns pontos. No 5, aquele gatilho dos 15 seria feito nessa região. A gente vê que o preço não se sustenta acima das 50, o preço rompe, deixa um pullback na 50 rompida, não se sustenta e volta para baixo das 50 de novo, fecha abaixo das 50, porém não teria buscado nosso alvo, que nosso alvo era a região de mínima do dia, mas de qualquer forma entregou alguns pontos. Ele acaba segurando na região de meio 1.8 dessa perninha de alta. Na verdade ele rompe, mas não se sustenta abaixo, falha em buscar a mínima do dia e termina nessa região. Então a gente teve um mini índice bem direcional, com boas entradas, ao contrário dos outros dias mais travados. Hoje a gente teve um preço de máxima até mínima com 1.600 pontos, então entregou bons pontos aí. E basicamente foi isso o mini índice. Já no gráfico do mini dólar, a gente tem a movimentação contrária, né? Como pede a teoria. Então a gente tem um preço aí em uma movimentação altista, bem técnica hoje, para falar a verdade, onde a gente abriu o dia sem gap, onde o preço no dia anterior ele teve no final do dia ali, na tarde na verdade, teve uma movimentação altista conduzida pelas médias curtas, mas sem gatilhos. A gente vê que o preço tinha candles totalmente sem ímpeto, com sombras e corpos pequenos, então bem complexo. Então a gente tem um preço hoje abrindo em gap sem gap na verdade, mas respeitando a condição das médias. Ocorre o rompimento da máxima no dia anterior. Em primeiro momento, o que a gente tem aqui? A gente tem uma possível falha de topo, com uma forte divergência com o estocástico, com um forte candle vendedor. Mas lembrando que a gente tinha um contexto altista, tinha uma memória compradora, rompe médias, mas não se mantém abaixo delas, retorna por cima das médias, entrega uma perna de alta, e nessa região, na sua correção, a gente tem um ótimo gatilho comprador, que é esse carinha aqui, ó. Médias todas ascendentes, preço deixando um ótimo gatilho, demonstrando interesse comprador e desenhando um pivô de alta. Então, minha visão, compra na sua operação, trabalhando FIBO. Primeiro alvo nessa região, trabalhando sua antecipação. Segundo alvo, terceiro alvo. A gente vê que o preço buscou a região do terceiro alvo de forma totalmente esticada, onde nessa região aqui já não vejo nada a ser feito, apenas a condução dos preços, sendo que a entrada foi feita nessa região. 9. Conduz os preços. A gente tem um rompimento do terceiro alvo do pivô, mas nessa altura a gente já tem um contexto completamente de exaustão. A gente tem um preço muito caro, muito caro. Olha o afastamento da sua 20, 12 pontos de afastamento. Então assim, não há hipótese para possíveis compras. Para a gente trabalhar uma possível venda nessa perda desse candle seria arriscada, seria bem arriscada, porque o preço podia vir aqui buscar uma liquidez ainda, corrigir aqui para vir, mas foi feito nessa região, buscou o stop de quem vendeu aqui. Posteriormente a gente tem o início de um processo corretivo mais complexo, onde a gente tem o preço brigando nessa região de médias, onde após essa briga, provavelmente muitos stops dentro dessa região, ele novamente confirma um pivôzinho de baixa, dando continuidade na movimentação vendedora. Não vejo gatilho nessa região,
porque a memória do dia era compradora, e mais abaixo a gente tinha um 50 ascendente junto a VWAP. Então assim, não vejo nada a ser feito. Teve um cenário com todo, mas não vejo gatilho. Rompe 50, rompe VWAP, mas o rompimento da VWAP a gente tem um interessante contexto aqui nessa região. 61.8 da alta do dia, rompe VWAP de forma um pouco esticada, a gente tem um preço deixando forte rejeição vendedora, com forte entrada de pressão de compra nessa região de VWAP com 61.8 mais 50%. Então nessa região eu vejo um ótimo gatilho comprador, respeitando a memória compradora do dia. Posteriormente a gente tem um preço deixando um pullback em cima da VWAP. Aqui ela defende a região de VWAP, nessa região novamente agora acima da VWAP a gente tem um preço deixando uma defesa compradora. Minha visão, compra nessa superação, trabalhando esse pivôzinho, que seria a sua antecipação. Confirma o pivô, pullback na cabeça do pivô, primeiro alvo, segundo alvo. Aqui nessa região, um outro gatilho em minha visão seria nesse gatilho, só que a gente tinha um preço próximo à sua região de máxima, então não daria um bom risco retorno. Então a operação mais viável seria essa e essa, mas por fim a gente tem um preço buscando a região do segundo alvo do pivô, que também era a região de máxima do dia, com as médias curtas já ascendentes e na condução. Basicamente foi o dia de hoje, também bem técnico hoje no mini dólar, respeitando os gatilhos que ele dava, igual ao mini índice. E basicamente foi isso. Hoje, 23 de fevereiro de 2024.